Talvez você desconheça, mas milhares de equipamentos têm em seu sistema um termostato. A função dele é impedir que uma máquina funcione sem parar. O ar-condicionado, por exemplo, para de funcionar quando chega à temperatura programada. A geladeira, determinados ferros de passar roupa, enfim, em todo o universo da automação industrial e doméstica, existe uma preocupação de que a máquina não trabalhe mais do que possa suportar. Isso define a qualidade do funcionamento e, claro, a vida útil do equipamento. Mas, curiosamente, muitos engenheiros que idealizam esses sistemas não trazem esse raciocínio para as suas vidas. Não se importam se os seus corpos estejam trabalhando além do limite e sem manutenção. Se eles fazem isso, imagina quem nunca ouviu falar em termostato. O episódio de hoje vai abrir o capô do seu corpo e mostrar como um funcionamento sem limite pode estar diretamente ligado à sua dor. Vamos mostrar que, ajustando somente a injeção eletrônica do sono, você terá melhor desempenho e maior vida útil. Por fim, irá lubrificar a lembrança para identificar um dos maiores vilões da dor de cabeça e face. É isso mesmo. Hoje eu vou falar de sono, bruxismo e DTM. Os dados são impressionantes. Em um estudo publicado em 2009, envolvendo 150 cidades brasileiras, foi constatado que 6 de cada 10 adultos têm alguma queixa na qualidade do seu sono. Passado 12 anos, não temos nenhum motivo para pensar que isso tenha mudado. Entre 2011 e 2018, as vendas de Zolpidem, uma das drogas mais usadas para a insônia, cresceram 560%. Somente nos meses de março e abril de 2020, as vendas de clonazepam no Brasil cresceram 22%. E na minha clínica, cada vez mais atendo pacientes insones, roncadores, de pernas inquietas, bruxistas, enfim, são várias doenças do sono que ao final resultam em um paciente cansado, irritado, disperso, esquecido, gordo, de libido baixa e com dor, às vezes muita dor. Eles não sabem, mas boa parte da explicação do seu sofrimento começa com o sol se pondo. Ao anoitecer, uma estrutura que fica no meio do cérebro, chamada glândula pineal, produz, entre outras coisas, a melatonina. Essa substância funciona como um sonífero natural, desligando a máquina. Se não ocorre nenhuma exposição à luz, a sua produção vai aumentando, alcançando as maiores taxas na madrugada. Já na primeira rodada do sono profundo, a nossa mente aproveita as luzes apagadas para uma espécie de faxina cerebral. Eliminam células mortas ou defeituosas, já que o acúmulo delas favorece, por exemplo, o Alzheimer. Além disso, passam a desfazer sinapses, ou seja, liberam o disco rígido do cérebro para que no outro dia caiba mais informações e elas entrem de forma muito mais fácil. Mas claro, se não acontece esse sono reparador, o cérebro também faz o serviço. Só que pense em alguém trocando o pneu com o carro andando. Assim, o sono dos justos produz uma queda importante na temperatura corporal, diminui o fluxo sanguíneo e desacelera o metabolismo. Os músculos perdem aos poucos a tonicidade, até ficarem flácidos. Só quem funciona é o cérebro, mas de forma diferente, com ondas elétricas bem mais lentas. Portanto, se não acontecesse mais nada, só o fato dessa máquina ficar parada e funcionando na lenta já seria o suficiente para entendermos os efeitos do sono reparador. Mas não é só isso. É na falta de sono, ou mesmo naquelas situações em que você dorme a noite toda, mas um sono picado, com despertares, que muitas vezes nem se lembra. Sim, é aí que mora o perigo. Aliás, prefiro um conceito que me parece mais didático e bota o dedo na ferida. Não existe falta de sono. O que existe é excesso de vigília. No fundo, é o dia que disputa o espaço com você no travesseiro.
O que acontece é que as fases mais profundas do sono, que operam esses milagres na noite, acontecem com um nível mais baixo de cortisol. Por muito tempo, os pesquisadores achavam que o sono profundo inibisse a liberação desse hormônio. No entanto, estudo recente demonstrou que a falta de cortisol é que permite que ocorra o sono mais profundo. Ou seja, a pessoa só dorme bem quando o cortisol abaixa. Mas por que a dor? A gente sente dor porque os nervos levam a informação para determinadas áreas do cérebro. Pessoas com sono pobre ativam essas áreas, aumentando a sensibilidade dolorosa. Mas não é só isso. O corpo humano tem um sistema chamado HPA, hipófise pituitária adrenal, e é esse equipamento que injeta na máquina o cortisol e a adrenalina. Esses são alguns exemplos de aditivos que dão gás no nosso dia a dia. Nos mantém ligados e sempre prontos para resolvermos os problemas, no peito e na raça, se for preciso. Mas brincadeira à parte, vários hormônios e neurotransmissores são solicitados pelo cérebro quando estamos diante de um problema e, em segundos, produzem dezenas de alterações no corpo. Entre elas, ocorre contração muscular e a produção de altos níveis de glicose a partir da quebra de proteínas musculares. Isto pode explicar parte da dor muscular e, por exemplo, da fibromialgia. O problema é que muitos cérebros parecem exagerados, não fazem a diferenciação entre uma situação de risco real e imaginário. Usam o aditivo sem moderação. Mas se essas substâncias fossem usadas normalmente, ao final do dia, os seus níveis começariam a diminuir e, ao anoitecer, entrariam em cena outros aditivos, como a melatonina, esfriando o sistema e colocando o motor para funcionar em baixíssima velocidade. Porém, se entramos na noite com a máquina em alto giro, além de interferir no sono pesado, tal situação pode provocar microdespertares que sinalizam para o corpo a necessidade de produzir mais substâncias excitatórias. Ou seja, a máquina que deveria descansar continua funcionando e, o que é pior, acusa no painel a luz vermelha do bruxismo, um problema que causa aquecimento de pelo menos 2 componentes importantes, a cabeça e a face. A próxima temporada será sobre enxaqueca, e lá você verá que não existe somente um tipo de dor de cabeça, e quando ela dói, o mais importante é saber por que isso está acontecendo. No bruxismo é igual. E o negócio é até mais complicado, porque primeiro precisamos saber se o paciente tem realmente bruxismo. Se ele existe, precisamos investigar se está realmente relacionado com a queixa de dor e, por final, a tarefa é saber por que o paciente faz o bruxismo. Difícil, né? Mas os especialistas estão aí para isso. A sua parte nessa história é entender o que virá. Travar os dentes com frequência é um fenômeno que ainda precisa ser melhor explicado, porém existem consensos. Vou apresentá-los por tópico de forma mais concisa. O bruxismo é um hábito de movimento repetitivo, ou seja, toda atividade dos músculos da mastigação sem função e toques de dente de forma repetitiva ou impressão, também sem qualquer sentido prático, é bruxismo. Ele pode acontecer de dia ou durante o sono e provocar desgastes anormais dos dentes, fraturas de restaurações dentárias, estalos e travamentos mandibulares, dores de cabeça, de ouvido, face e em pescoço. Esse hábito não tem padrão. Ele pode variar de leve a severo e alternar sua gravidade com o passar do tempo. As causas podem ser secundárias, ou seja, por um motivo claro, distúrbios do sono, como a apneia obstrutiva, e de movimento, como o Parkinson. A demência, fibromialgia, crianças hiperativas ou com déficit de atenção, esquizofrenia e outros transtornos mentais. Além disso, o uso de substâncias como medicações antipsicóticas, antidepressivas, energéticos, anfetaminas, cocaína e nicotina podem gerar bruxismo. Mas a causa também pode ser primária, de origem desconhecida.
Esse tipo de bruxismo é mais comum e muitas vezes associado à ansiedade e depressão. Apesar de não sabermos exatamente como se processa, hoje é um consenso acadêmico que sua causa não é por problemas dentários ou de anatomia da boca e da face, não. O bruxismo é produzido nas entranhas de nossa intimidade, bem lá dentro do sistema nervoso central. E isso fica claro nos exames que fazemos monitorando o sono do paciente. O movimento é precedido por uma sequência de eventos. Isso significa que o contato entre os dentes é apenas uma parte desse fenômeno. Grosso modo, podemos dizer que a arquitetura do sono tem 4 fases que acontecem numa sequência e se repetem de 4 a 5 vezes durante uma noite de 8 horas. As iniciais são de sono leve e ocupam de 40% a 60% de todo o período. As últimas, principalmente a fase de sono REM, são as que mais descansam. Os exames mostram que o bruxismo predomina no sono leve, mais de 80% das vezes, e sua ação coincide com um fenômeno de excitação. Minutos antes de começar os movimentos, são percebidas atividades cardíaca e cerebral. Isso significa que o bruxista quase acorda para apertar. Aqueles que têm essa condição apresentam mais de 5 episódios por hora de sono, e a cada esforço repetitivo empreende 70% a mais de contrações de que um não bruxista. Isso sugere que a ação muscular nos bruxistas é muito mais potente, tanto em qualidade quanto em quantidade, em comparação com aqueles que não têm esse distúrbio. Se lembra que eu falei que não é o sono que diminui o cortisol, mas sim um cortisol baixo que permite o relaxamento? No bruxismo também ocorre uma relação. É quando esse hormônio está baixo no corpo que não ocorrem os eventos de bruxismo. E como fica a DTM, a disfunção temporomandibular, nessa história? Bem, nessa temporada do Alívio Online tivemos o episódio 3, específico para a DTM. Mas para que o raciocínio que estou fazendo seja completo e dê sentido para você que conheceu a gente por esse episódio, só uma ideia curta e mais geral. A disfunção temporomandibular é uma condição que acomete a região de cabeça, face e pescoço, com dores na região ou estalos e travamentos maxilares. As causas dessa doença são várias, mas na minha abordagem clínica vejo como fator preponderante o bruxismo. Para mim, ele é o grande fator de início, piora ou manutenção dos sintomas de DTM. Assim, de imediato busco identificá-lo e fazer o seu controle. E com o passar do tratamento, estudo outras causas envolvidas. Tal postura parece acertada, posto que em 10 dias os meus pacientes melhoram cerca de 70% a 80%. Poxa, está acabando. O ideal agora era falar dos tratamentos e abordagens dos distúrbios do sono e do bruxismo, mas eu preciso ir. E para suprir essa falta, eu coloquei links de apoio na descrição. E aqui, gostaria somente de mencionar um raciocínio que elaborei. O Homo sapiens surgiu há 350 milhões de anos atrás. Uma máquina muito testada, bem adaptada, inteligente e promissora. Mas apesar da novidade, o seu fabricante aproveitou vários componentes de modelos antigos. O cérebro, por exemplo, já tinha sido montado pela primeira vez há 500 milhões de anos e vinha cada vez mais sendo aperfeiçoado. A neuroquímica desse órgão foi forjada durante cataclismas, chuvas ácidas, era do gelo, do calor, enfim, se formou numa grande variedade de situações que ocorreram no planeta. Mas note bem, em todos os dias desses 500 milhões de anos, uma coisa se repetiu igualmente com a precisão de um relógio. Todo dia esse cérebro acordava com a luz do sol e dormia na penumbra das estrelas. O fato de haver determinadas quantidades de claro e escuro durante as 24 horas de um dia teve significado vital para a programação desse equipamento maravilhoso. A regulação do sistema nervoso, endócrino, respiratório, digestivo, excretor, enfim, tudo no corpo humano funciona em equilíbrio com o dia e a noite, dentro do ciclo circadiano. Porém, há pouquíssimos 142 anos, Thomas Edison apresentou a lâmpada elétrica e de lá para cá o mundo se iluminou e
e o nosso cérebro ainda se pergunta o que está acontecendo. Vários estudos têm apontado o papel dessa mudança na forma de adoecer e morrer, e certamente o uso da iluminação, da TV e, mais recentemente, a luz do celular invadiram a noite, disputando espaço com o nosso sono. Eu nunca começo um tratamento sem ter isso em mente. E agora, as dicas. 75% dos pacientes com cefaleia atencional e mais da metade daqueles com enxaqueca indicam sono inadequado como um fator desencadeante para a dor de cabeça. Converse com seu clínico. Tratar dor de cabeça e face sem tratar distúrbio do sono é colocar água em radiador furado. Alguns remédios podem inibir a produção da melatonina. O mais conhecido é o propranolol, que é um medicamento muito usado para o tratamento da hipertensão. O mesmo acontece com muitos antidepressivos que podem provocar bruxismo. Valorize o sono nos seus tratamentos, converse com os médicos que prescrevem essas medicações. Os distúrbios do sono são sorrateiros e às vezes não os vemos facilmente. Ronco, irritação, aumento de peso, baixa produtividade, falta de apetite sexual e falha de memória podem ser o sinal de alerta. Em todo tratamento para o sono ruim, a primeira coisa a se fazer é aprender sobre higiene do sono. Coisa simples que você pode fazer por você. Grave esse nome e busque na internet. Higiene do sono. Sem ele, nada ou quase nada acontece. E por fim, perceba se está sonhando, pois somente no sono REM, aquele pesadão, é que a gente consegue sonhar. Adoro perguntar isso aos meus pacientes. Gosto da ideia de que num tratamento de dor crônica, o fato de sonhar, dormindo ou acordado, é sempre um prenúncio de dias mais leves. E aí, você tem sonhado? Eu sou o Dr. Eider Júnior e esse é o Alívio Online, podcast de apoio ao paciente com dor de cabeça e de face. E por enquanto é isso. Até o próximo.